agora. Bota aí para mim, Rafael. Vou começar. Isso aí, gente. A revelação do amor de Deus por nós. A gente precisa crescer no entendimento do quanto Deus nos ama, cara. A gente precisa entender. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente é muito bom para entender o amor de Deus pelos outros. Tiver alguém num momento de dificuldade, você é capaz de entrar numa boca de fumo, pregar para um traficante, para um bandido, para um assassino. Você fala para ele assim, Deus te ama. Ele te perdoa. Fala ou não fala? Tu não tem dúvida. Mas quando acontece alguma coisa na tua vida, você comete um erro, Satanás traz logo um pensamento de acusação, que Deus não vai te perdoar, você não ama, e fica aquele sentimento de acusação anos. Então a gente entende muito bem do amor de Deus para salvar os outros, mas quando é por nós, a gente falha. Então, o Espírito Santo levantou essa necessidade no meu coração, porque são diversas coisas que precisam acontecer para que a gente receba a revelação no nosso espírito do amor de Deus. Eu vou começar a falar sobre isso hoje. Você já sabe que eu prego em série de mensagens, eu não prego um domingo só sobre um tema, então eu vou ficar falando disso aí pelo menos uns 8 domingos. E a gente vai crescer no entendimento disso, porque eu entendo, e eu vou te mostrar pela palavra de Deus, que a revelação de Deus por nós, a gente crescer no quanto Deus nos ama, é a maior segurança que a gente tem. Quando, pastor? Quando a gente for enfrentar um problema. Quando você for enfrentar um problema, você precisa da revelação no teu coração de que Deus te ama, para que você saiba que você vai atravessar. Ele não vai te deixar na pista, Ele não vai te abandonar, Ele está cuidando de você. E na verdade, os problemas que nós enfrentamos são uma grande oportunidade de crescimento. Não é para te matar, é para te amadurecer. Então, precisamos entender o amor de Deus por nós, e a gente vai começar hoje isso. Abi, eu quero cantar aquele hino, pode se preparar em algum momento aqui, eu não sei se vai ser no final. Meu Deus, aquele hino hoje me arrebentou todinho por dentro. Me levou, eita Jesus. Aquele hino me arrebentou todinho, cara. Aleluia. Vamos começar por aqui. 1 João capítulo 4, verso 16, na nova versão internacional. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e... Então você já prestou atenção que já tem uma revelação nesse versículo, na primeira frase? Na primeira frase já tem uma revelação, porque está na ordem certinha. Nós conhecemos e... Ou seja, não tem como confiar sem... Porque muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança falha, porque a gente está precisando conhecer melhor o amor de Deus. Por que na hora da dificuldade, da tribulação, da luta, a gente desconfia que vai morrer, que não vai passar, que não vai avançar? Está faltando conhecimento do amor de Deus. É o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade. Conhecereis, e a verdade conhecida libertará. Deus é? Essa é a maior expressão que tem. Porque você não vai achar isso em nenhum livro de filosofia. Você vai achar na palavra de Deus. Deus é amor, é o caráter dele, é o que ele é. E a Bíblia diz que ele é o mesmo. A Bíblia diz que ele não. A Bíblia diz que não há sombra de. Então Deus é amor hoje, é amor amanhã, e é amor depois da manhã, e é amor até o final. Deus é amor, é o caráter dele. O amor dele não muda de acordo com o meu comportamento. Me comportei mal, cometi um erro, dei um vacilo, Deus não me ama mais. Não, o amor dele não muda. Porque ele não pode mudar quem ele é. Ele não pode mudar quem ele é. Um cachorro não vai miar nunca. Vai cruzar 2 cachorros, nasceu um gato, que bonitinho esse gatinho. Cruzou 2 cachorros, nasceu um gato. Não nasce gato, de cachorro só nasce? De gato só nasce? De Deus só sai amor. Porque é o que ele é. Agora, não vamos confundir também o amor de Deus, porque muitas vezes a gente planta uma semente ruim e a gente vai colher consequência. Mas isso não significa que Deus não nos ama. É isso que não pode confundir. Estou plantando uma semente ruim, vou fazer uma colheita ruim, mesmo assim Deus continua me amando e vai me ajudar a sair disso. O amor de Deus não muda por você.
Ah, mas mesmo que o seu errar, mesmo se você errar, só você perguntar a uma mãe, quando o filho desobedece ela corrige, ela bota de castigo, ela até dá umas palmadas, mas pergunta se ela deixou de amar. É justamente o amor que faz corrigir. Quem está entendendo isso? Vai ali na fila do presídio, dia de domingo, tem um montão de mãe na fila para visitar. Pergunta se elas concordam com o que seus filhos fizeram. Vão dizer que não. Pergunta se elas estão felizes pelo fato de eles estarem ali. Elas vão dizer que. Pergunta se elas planejaram aquele futuro para o filho delas. Elas vão dizer que. Agora, pergunta se elas continuam amando. É isso que você tem que entender. Deus, ele vai continuar te amando, ainda que você esteja vivendo um futuro muito ruim que ele não planejou para você, mas ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele continua amando você. Ele continua amando você. Talvez você esteja fora da rota que ele traçou para a tua vida, mas o amor dele não mudou. Por isso, a qualquer momento ele te traz de volta. Justamente por causa desse amor, ele não desiste. A gente não falou no início do Deus que nunca desiste, sempre dá uma chance. Por que ele sempre dá uma chance? Porque ele está sempre amando. O amor de Deus está sempre pronto a nos dar uma chance. Interessante isso, né? O cara está vivendo uma vida completamente, cara, ele se arrepende, ele muda, ele volta, cara, Deus trata ele como se nada tivesse. Pô, a parábola do filho pródigo está aí para nos ensinar isso, cara. Pô, foi parábola que quem contou foi Jesus, cara. O cara saiu, fez um montão de besteira, viveu do jeito que quis, quando voltou achou que ia ser tratado como escravo, ganhou túnica, ganhou anel, ganhou sandália, ainda fizeram festa. Meu Deus do céu. Um Deus que te ama demais, cara. Esse é o caráter de Deus. Tá vendo como é que eu falo do amor de Deus? Eu sou assim. Tem que dar uma segurada, Gabi. Esse é o caráter de Deus. Ele sempre vai te amar. Deus te ama. Aleluia, isso é muito forte. Ele é amor. E todo aquele que permanece no amor de Deus, é lógico, permanece em Deus. Permanecer no amor de Deus é permanecer nele, porque ele é amor e Deus nele. Então vamos tirar algumas conclusões. Você sabe como é que eu faço, né? Eu boto o versículo e vou tirando algumas conclusões com frases com você para a gente pensar junto. Primeiro, confiança nunca vem antes de intimidade. Você não confia em quem você não conhece. Então, para que a confiança aumente, tem que conhecer mais. Eu botei ali o Salmo 92, porque é exatamente isso. Na verdade, não é Salmo 92, não. É Salmo 91, 1 e 2. Estou errando várias referências hoje, mas o Espírito Santo está me corrigindo aqui mesmo. Aquele que... Salmo 91, crente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A habitação fala de quê? Comunhão, intimidade. A gente só habita no mesmo lugar de pessoas que a gente tem o quê? Intimidade. Então, aquele que tem intimidade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. O verso 2, na versão NVI está assim, ó. Esse pode dizer ao Senhor, esse é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio. Confiança vem depois de habitação. Eu só vou poder dizer que confio se eu conheço. Por isso que eu preciso crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento do amor de Deus, para poder eu confiar. Não estava escrito lá? Conhecemos e confiamos no amor de Deus. Conhecemos e confiamos. Então, para confiar, tem que conhecer. Por isso que essa série de mensagens está começando hoje. A gente vai aprender sobre o amor de Deus, a gente vai conhecer um pouco mais. Diga amém. É isso aí, queridos. Vamos lá. A confiança é gerada pelo que, gente? Conhecimento progressivo. Em qualquer relacionamento é assim, o conhecimento ele é progressivo. Prossigamos e... Não, conheçamos e prossigamos e prossigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. À medida que eu prossigo no conhecimento, a minha confiança... Então, porque tem muita gente que na hora da tribulação fraqueja, está faltando prosseguir em conhecer. Quem está entendendo? Tem essa pessoa que está aí do teu lado, de repente tua esposa, teu esposo, no começo você não confiava igual hoje. À medida que você vai conhecendo mais, você vai confiando mais. Relacionamento é assim, gente. Sim ou não? Então a importância disso.
Outra conclusão, eu estou no primeiro versículo ainda que a gente leu. Outra conclusão. Deus é amor. Então, conhecer o amor de Deus, nada mais é do que conhecer a Deus em essência. Tá lógico isso, sim ou não, gente? Sim, se Deus é amor e eu estou precisando conhecer o amor de Deus, eu estou precisando conhecer Deus. Conhecer o amor de Deus é, na verdade, conhecer a Deus em essência. Agora eu vou te falar uma verdade que é séria. A falta da revelação do amor de Deus por nós é um campo fértil para o domínio do espírito do medo. Aonde o espírito do medo reina? Na ausência de confiança. Pegou? Então preste atenção. Se eu preciso conhecer cada vez mais a Deus para confiar nele, e eu não estou fazendo isso, então se eu não estou confiando, eu vou ter medo. A falta de confiança é o campo aberto para o medo entrar. Vou repetir, a falta de confiança é o campo. Quando você não confia em alguém, você se relaciona com aquela pessoa com medo, com temor. Qualquer momento você está com medo de acontecer algo. Sim ou não? É exatamente isso. Então é um terreno fértil para o espírito do medo entrar. E eu tenho te falado, cara, o medo é um espírito, está escrito na palavra de Deus. Eu vou te mostrar aqui. Quando o medo domina, é um problema, gente. E hoje em dia a gente está aí com o medo e suas variações dominando muitas pessoas. Síndrome disso, síndrome daquilo, fobia disso, fobia daquilo, fobia. A palavra no original aqui que eu vou ler, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que eu vou ler, a palavra medo ali é fobia. As diversas fobias que tem aí. Por que o espírito do medo está dominando? A ausência do conhecimento de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? É isso, gente. Está muito claro, então preste atenção. Para que o medo não domine, e é uma coisa séria se o medo te dominar, porque ele vai te paralisar. Para que o medo não domine, você precisa conhecer o amor. Porque olha só o que diz 1 João capítulo 4, verso 18. No amor, não existe o quê? Antes, ou seja, antes do medo dominar, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no... É a Bíblia que está dizendo que uma pessoa que ela é dominada pelo medo, ela precisa ser aperfeiçoada no amor. Que amor é esse? É o quanto eu amar o próximo? Não é disso que o contexto está falando. O contexto está falando do amor de Deus por nós. Então esse aperfeiçoado no amor não é que você precisa amar o próximo melhor, não é isso. Você precisa ser aperfeiçoado no entendimento do quanto Deus te ama. É o entendimento do quanto Deus te ama que vai fazer com que a confiança se estabeleça e o medo vá embora. Afinal de contas, se o Todo-Poderoso me ama, Ele está cuidando de mim, eu não preciso temer. Diga amém a isso, cara. Estou te falando coisas simples que libertam você. Estou falando para você coisas simples que te libertam, sim ou não? Está difícil de entender, crente? Então é só praticar. Olha só, o texto que eu falei, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado o quê? Em outras versões, espírito de medo. Mas Ele tem nos dado espírito de quê? Poder e de moderação. Tem uma série de vídeos devocionais no meu canal, que é Seja Livre do Espírito do Medo. E eu falo dessas 3 armas aí para você vencer o medo: o poder de Deus, o amor de Deus e o equilíbrio, o domínio próprio. Moderação. Acessa lá no meu canal. Seja livre do espírito do medo, é o nome da série. Se você tem sido assolada por algum espírito do medo, assiste essa série de vídeos curtos lá. Vai te abençoar demais. Tá bom? A gente precisa aprender e crescer no entendimento da palavra. Então preste atenção, gente. Está dizendo que não foi Deus que nos deu o espírito de medo. Então o medo vem de Deus? Vem de Deus? Se não vem de Deus, vem da onde? Pensei que você acha que tem uma fonte neutra. Não tem fonte neutra, cara.
Ou é de Deus ou é do maligno. Não tem meia coluna do meio. Então se não vem de Deus, vem do diabo, vem do inferno, querer te encher de medo para te paralisar. É tudo que ele pode fazer, mexer situações do lado de fora para você ficar com medo. Mas se você estiver fortalecido no conhecimento de Deus, da sua palavra, na confiança em Deus, você expulsa o medo, cara. Diga amém. Então vamos tirar mais algumas conclusões juntos? Está comigo? Não devemos, presta atenção, não devemos aceitar em nossa vida nada que não tenha vindo. Rejeita, cara. Não veio de Deus, não quero. Sim ou não? Então se o espírito do medo não vem de Deus, você não deve aceitar. Estou falando de aceitar, gente. Que às vezes a gente aceita, com as nossas atitudes a gente aceita. Quando que a gente aceita? Quando o medo começa a vir e a gente não faz nada. Quando está acontecendo uma situação que já está começando a encher, presta atenção, porque é assim que acontece contigo e comigo. Ele começa com um pensamento sobre uma situação, começa a mostrar alguns possíveis desdobramentos negativos daquela situação, e aquilo começa a te invadir. Quando você vê, você está dominado por angústia. Quando você vê, você está cheio de medo. E eu vou saber isso pelas suas. Tu vai começar a abrir tua boca e falar coisa errada. É tudo que o inferno quer. Então quando começar os pensamentos, o que você tem que fazer? Segundo aos Coríntios 10:5, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Resista ao medo. Não aceite, não deixe ele ganhar espaço, não se acomode, não abrace, não fique tranquilo, não é normal. Eu não estou falando do medo normal, a pessoa tem medo de altura, a pessoa, eu estou falando isso, eu estou falando de um medo que vem para te paralisar, para te dominar. Que às vezes você está deixando de dar um passo maior na tua vida, porque você está cheio de medo, e Deus está querendo te empurrar, e você está deixando o medo te dominar, vai te travar. Não vem de Deus, não vem de Deus, não vem de Deus. Aí você tem que lembrar, cara, isso não é de Deus, em nome de Jesus, sai, se posiciona. A gente está fazendo oração para Deus nos livrar do medo, mas Ele não vai te livrar do medo, é você que tem que expulsar o medo, porque Ele já te deu armas. É igual quando está lá na frente do mar, Moisés, Senhor, o mar, e aí Moisés, está clamando a mim por quê? O que tu tem na mão? Estende esse bordão, manda o povo marchar, resolve você. Deus falou isso, falou ou não falou? Aí você tem coisa que a gente tem que resolver, cara. Ele já te deu autoridade, a outra série que eu falei recentemente sobre a autoridade, exercendo a autoridade, está lá no canal. Você tem que aprender a autoridade, porque tudo se encaixa, gente, os assuntos se encaixam. Você tem que aprender a autoridade que você tem em Cristo Jesus, para na hora que o medo tentar entrar, você, em nome de Jesus, aqui não, sai em nome de Jesus, que eu tenho autoridade, você não vai me dominar. Olha o pastor falando do amor de Deus. Vou respirar fundo, porque aqui você não vai me dominar. Não temos que aceitar. Olha só o que está escrito em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, mas, e ele vai fugir de vocês. O nosso combate contra o inferno é um combate de resistência, de exercer autoridade, e a gente se sujeita a Deus. Então, quando o medo estiver te dominando, o que você tem que fazer? Você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Só que tem crente que faz o contrário. Tem gente que se sujeita ao diabo e começa a pressionar Deus. Senhor, tu não está vendo? Olha como é que essa situação. Você está se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Está fazendo o contrário, cara. Não, fala com o diabo, não fala com Deus não. Você tem que falar para o diabo que ele não está vendo. Vem cá, vem cá. Você não está vendo o sangue aqui na porta dessa casa não? Você não está vendo o sangue de Jesus que cobre a minha vida não? Vem cá, tu está maluco? Vem cá, tu nunca leu não que está escrito que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca? Sai em nome de Jesus, usa a autoridade que você tem no nome de Jesus, cara,
Porque no momento que você entregou sua vida a Jesus, Ele te deu autoridade. E o inferno reconhece isso. O inferno reconhece, mas eu te pergunto, você reconhece a autoridade que você tem? Porque se o inferno perceber que você não reconhece, você não sabe a autoridade que você, ele vai fazer gracinha. Ele não sabe a autoridade que tem, tanto é aqui dançando. Agora, a hora que se levanta alguém alto, rapaz, descobriu. Rapaz, vou me embora. Rapaz, ele sabe a autoridade que tem, eu vou fugir, porque agora ele descobriu que ele tem autoridade. É aí que ele foge. Então não troca as bolas não, querido. Não se submeta à situação e questione Deus, não. Se sujeite a Deus sempre, resistindo ao diabo, e ele vai fugir. Aleluia. Diga amém. Então, queridos, preste atenção. A base, porque olha só, deixa eu voltar aqui. Para você resistir tem que ter uma base. Você não tem como resistir uma pressão se você não tiver bem embasado. Então preste atenção. A base de resistência que nós temos contra o espírito do medo, gente, é exatamente o quê? A revelação do quanto Deus nos ama. Porque não foi isso que falou? Que no amor não existe medo, e aquele que teme é porque não está aperfeiçoado no amor. Então qual é a arma para expulsar o medo? Ser aperfeiçoado no amor. Então qual é a base de resistência que nós temos para resistir ao medo? A revelação do amor de Deus por nós, é o nome dessa série. A revelação do amor de Deus por nós, cara. Eu quero te dizer que Deus chama. Eu vou falar coisas aqui nessa série fantásticas do quanto Deus chama. Hoje está sendo só uma pequena introdução, na qual eu estou desenvolvendo a importância de você conhecer o assunto. Hoje é isso, a importância de você conhecer o assunto. Mas a partir de semana que vem, eu vou te dar todas as características do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a gente lê 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, é longânimo, papapá. A gente lê aquilo com peso, achando que a gente tem que amar. Sim, a gente tem que amar daquele jeito. Mas antes de você conseguir amar daquele jeito, você precisa entender que Deus te amou daquele jeito. 1 Coríntios 13 não é a revelação do teu amor pelas pessoas. 1 Coríntios 13 é a revelação do amor de Deus por você. E o amor é paciente, benigno. O amor é, quem é o amor? Quem é o amor? Deus é o amor. Então Deus é paciente. O amor é paciente. O amor é longânimo. Então Deus é longânimo. Está falando de Deus, não está falando de você. E a Bíblia vai dizer que a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a gente só pode ser capacitado a amar o próximo se a gente entender que a gente é amado. Por isso que Jesus falou, ama o próximo como eu. Ama o próximo como eu. E como que você vai amar o próximo como Deus chamou, se você não sabe como Deus chamou? Você precisa crescer na revelação do quanto Deus chama, a ponto de entregar o próprio Filho. Eu vou falar de tudo isso aqui, cara. Meu Deus do céu, isso é forte. Não podemos dar espaço para o espírito do medo, gente, porque ele anula o espírito. Eu vou terminar falando isso. Não vai dar para continuar não, meu Deus, é muita coisa boa. Cara, não podemos dar espaço para o espírito do medo, porque o espírito do medo anula o espírito da fé. E deixa eu te dizer, se o espírito da fé estiver anulado na tua vida, você vai viver de quê? Se está escrito que o justo viverá pela fé. Então anulou o espírito da fé, você está perdido. Anulou o espírito da fé, você está perdido, porque a fé é tudo que você tem, a sua fé em Deus é tudo que você tem. Então eu tenho te ensinado isso. O espírito do medo, ele tem a mesma proposta do espírito da fé, que é fazer você acreditar em algo e acontecer. O espírito da fé é isso. Você recebe uma informação da palavra, vamos dizer, uma promessa. Você recebe isso como uma promessa. Você crê que aquilo vai acontecer. Você começa a declarar. Crie, por isso falei. Está escrito, segundo os Coríntios capítulo 4, 13, verso 13. Crie, por isso falei. Você começa a declarar e você vê a manifestação. O medo é a mesma coisa. Você vê uma informação de fora, um sintoma, um diagnóstico, você começa a acreditar, aí você começa a declarar aquilo, daqui a pouco você está vendo, acontecer, não foi isso que já falou?
O que eu temia? Porque você vai ver que até mesmo os sacrifícios que ele oferecia a Deus eram movidos pelo medo. Porque ele, porventura, meus filhos podem ter pecado, então vou aqui oferecer um sacrifício. Não era um sacrifício de adoração, ele estava adorando a Deus por medo do que poderia acontecer. Então não deixe esse espírito dominar você, a ponto dele mover suas palavras e suas ações. Não haja de acordo com o medo, haja no espírito da fé. Quem está entendendo isso, gente? Você tem que entender isso. Se você der espaço para o medo, a fé morre. Por que Jesus, diversos milagres, quando ele chegava aí, olha aqui para mim, no momento de crise, estava acontecendo alguma coisa, qual era a primeira coisa que ele falava? Não tema. Cheguei, não tem mais. Ei, não tema. Ele já corrigia logo isso. Que era como se ele estivesse dizendo, cara, se você continuar com essa atitude de medo aí, não vai dar para operar nada aqui não. Você continuar com esse medo aí, vai dar ruim. Ele corrigia logo o espírito do medo, mandava embora. Então, cara, em nome de Jesus, manda embora o espírito do medo da tua vida. Toda vez que ele tentar se aproximar, estou quebrando nessa noite aqui a autoridade, cara, do espírito do medo sobre a tua vida. Estou expulsando aqui, cara. A própria palavra de Deus sendo pregada, está expulsando o espírito do medo da tua vida, em nome de Jesus, para te paralisar, para te travar, para te impedir de alcançar níveis maiores. Não, na tua vida não. Não podemos dar espaço, gente. Olha só o que diz Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus, nem o quê? Nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Mas o quê? A fé atua como? Entendeu? Estou falando do amor de Deus, estou falando do medo, estou falando que o perfeito amor expulsa o medo. Então, quando o perfeito amor expulsa o medo, é o campo fértil para a fé operar. Quando você cresce na revelação do amor de Deus, quando você é bem consciente do quanto Deus te ama, você está dando um terreno fértil para a sua fé operar. A fé atua pelo amor, a fé que atua pelo amor, a fé que atua pelo amor. Então você pode estar se perguntando de repente, caramba pastor, eu tenho exercido fé para algo, eu tenho pedido a Deus, eu creio, mas não acontece. De repente você está precisando crescer no terreno, na revelação do amor, para a tua fé atuar. Revelação do amor de Deus por você. Então preste atenção, assim como eu falei para você, né, que a falta da revelação do amor de Deus é um campo fértil para o espírito do medo, não falei? Tu está me acompanhando? Quando eu falei para você que a falta da revelação do amor de Deus é um campo fértil para o espírito do medo, agora eu estou te falando que a revelação do amor de Deus por nós é o campo fértil onde a semente da fé vai germinar e produzir resultados extraordinários. A revelação do amor de Deus por nós é o campo fértil que vai fazer com que a tua fé produza resultados. Uma fé que produz resultado é uma fé que opera pelo amor de Deus. Diga amém, queridos. Então Paulo, ele sabia dessa importância. Eu estou terminando. Paulo sabia dessa importância. Eu vou falando assim para tu achar que eu estou terminando. E Paulo sabia dessa importância. Paulo sabia dessa importância. E ele faz uma oração em Efésios capítulo 3. Hoje eu estou rei de dar a referência errada, agora eu estou confirmando. Ele faz uma oração. Olha a oração que ele faz pela igreja. Ele vem falando, eu estou orando por vocês. Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Eu estou orando por vocês, orando para que, com suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo. Então ele está falando, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos em Deus. Essa é a oração dele. O que mais que ele está falando nessa oração? Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Ele está orando para que a gente seja fortalecido, para que Cristo habite no nosso coração. Ele está orando também para que nós sejamos o quê? Arraigados e alicerçados em quê, gente? No amor. Cara, ele usa duas palavras fantásticas. Arraigado e alicerçado. Uma tem a ver com agricultura, outra tem a ver com construção civil.
Arraigada é uma planta que tem raiz profunda. Alicerçada é um edifício que está sobre forte fundamento. Então ele está dizendo, eu estou orando para que vocês estejam firmados e amarrados no amor de Deus, cara. Arraigados e alicerçados em amor. E o verso 18, possam juntamente com todos os santos. Então, presta atenção, ele está orando pela igreja de Efésio, mas agora ele está englobando quem? A igreja geral. Oro para que vocês possam também, juntamente com todos os santos, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo. Agora você vai ficar doidão. Pastor, o texto está falando que excede todo conhecimento. Como que eu vou conhecer um negócio que excede o meu conhecimento? Tu não vai conhecer o amor de Deus na tua mente. É aí onde muita gente falha. Fica tentando entender com a cabeça. Não dá para entender um Deus que entregou o próprio Filho por um bando de pecadores. Não dá para entender. Não dá para entender um Deus que perdoa 500.000 vezes. Não dá para entender. Não dá para entender um Deus que ama uma pessoa que de repente você nem gosta muito, mas Ele ama igual ama você. Não dá para entender. Não tente entender. Receba o amor de Deus pela fé. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, a gente é cheio de quê, gente? Da plenitude dele. Então, queridos, mais 3, pode vir o louvor, é agora, Gabi? Mais 3. Paulo sabia que a revelação do amor de Deus por nós é o alicerce que sustenta toda a nossa vida. Por isso que ele está fazendo essa oração tão séria. Cara, eu estou orando por vocês, para que vocês sejam fortalecidos no espírito de vocês, para que vocês, cara, recebam revelação do amor de Deus, para que vocês estejam firmados, alicerçados, arraigados, para que vocês conheçam esse amor, que é alto, é profundo, é largo, é completo, para que vocês cresçam nisso, porque essa é a única esperança de vocês. Conhecer cada vez mais o amor de Deus. E aí o medo nunca, cara, vai te dominar. O medo nunca vai te dominar. Porque você vai saber, cara, que Deus é teu amigo, é teu protetor, é teu fiel companheiro, que Ele está te protegendo, que Ele está te guardando, que Ele está cuidando de você, que Ele te guia, que Ele te conduz. Como está escrito, bendito seja o Deus e Pai, que mediante o Espírito Santo sempre nos conduz em vitória. Por mais que enfrentemos luta, a condução de Deus é vitoriosa. Lembra aí de quantas lutas você já venceu, cara? Então Paulo está fazendo essa oração porque ele sabe a importância que tem a igreja conhecer o amor de Deus. Ele sabe. Passa mais um para mim, por favor. Parou por quê, Rafa? Parou de funcionar aqui, tem mais 2 slides para fechar. Aí, só conhece, presta atenção, não dá para pegar com a mente. Só conheceremos o amor de Deus por nós, mediante o quê? Revelação do Espírito Santo no nosso. Ei, você recebe revelação do amor de Deus aqui, ó, não é aqui. É o Espírito Santo que te revela. Não tem como, ei, presta atenção, não tem como ficar tentando ler livro de amor de Deus, não tem como, você tem que ler a Bíblia, e especialmente, quer aprender sobre o amor de Deus por você? Anota aí, Evangelho de João e as cartas de João, o discípulo do amor. Ninguém recebeu mais revelação do amor de Deus do que João, nem Paulo. Desse assunto não. Paulo recebeu muita revelação para edificar a igreja. Mas a revelação do amor de Deus quem recebeu foi João. Por que ele recebeu, cara? João entendeu alguma coisa que os outros não entenderam. Porque ele era o único que chegava pertinho de Jesus e botava a cabecinha no peito dele.
O que João entendeu que a gente precisa entender? O que João entendeu que eu e você precisamos entender a ponto de declinar nossa cabeça no peito de Jesus, gente? No momento de maior crise, o que João entendeu? João entendeu o quanto ele era amado. Ele se refere, cara, a respeito dele mesmo, várias vezes como discípulo amado. Ele falando dele mesmo. Ele tinha muita confiança em Deus, no amor de Deus. E engraçado, né? Engraçado, nada é do nada. O discípulo que mais recebeu revelação do amor de Deus foi o único discípulo que morreu de velhice. Não fala nada comigo não tenta entender isso não, só estou te falando isso. O discípulo que mais recebeu revelação do amor de Deus, que escreveu 3 cartas só falando do amor de Deus. Você viu quantas vezes a gente leu aqui 1 João? Então, é o cara que morreu de velhice, isolado numa ilha de Pátimo, ainda recebendo a revelação do Apocalipse. Meu Deus do céu, é esse final que eu quero para mim, Jesus. Bem velhinho, recebendo a revelação da tua palavra. Mas aí você precisa crescer na revelação do amor de Deus por você. Tem alguma coisa que João entendeu, que eu e você precisamos entender, mas só o Espírito Santo vai te revelar. Então não adianta, não que eu vou estudar agora, não é isso que você tem que fazer. Olha o que você tem que fazer. Devemos investir muito tempo, é meu último slide, devemos investir muito tempo de comunhão com o Espírito Santo e as Escrituras, para que essa revelação cresça para que essa revelação do amor de Deus cresça em você, só tem esse caminho. Invista tempo na sua comunhão com o Espírito Santo. Pede para ele: Espírito Santo, me mostra. Vai ler as cartas de João, vai ler o Evangelho de João, vai crescer na revelação do amor de Deus. Se veja como um discípulo amado, assim como João se via. Entenda o quanto Deus te ama, o quanto Ele já fez por você, o quanto Ele cuida de você. Ele entregou o próprio Filho para morrer. No próximo domingo, o pastor Wellington vai estar aqui, mas no outro domingo eu vou começar a falar das características desse amor para você aprender. Cresça, querido, cresça. No momento de pior crise, vá para a presença de Deus. Senhor, me mostra o que é que Tu quer me ensinar com isso, porque eu sei que Tu me ama, que Tu está cuidando de mim. A nossa oração até muda, porque agora eu vou falar: Pai, eu sei que Tu está comigo nesse negócio, eu sei que Tu me ama tanto, está cuidando de mim, está providenciando tudo. Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus. Vamos adorar.